Glória a Jesus. A paz do Senhor, querida igreja. O Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Onde estão aqueles que confiam nele? Graças a Deus. Querida igreja, a Deus seja a glória pela vida do meu pai, nosso pastor presidente de honra, fundador desta igreja. Que bom tê-lo aqui, que bom vê-lo de pé. E nesta preocupação que nos motiva, né? Preocupado em ler a Bíblia, preocupado em relembrar os versículos, preocupado em voltar aos cultos, preocupado em dirigir cultos. Então nós temos um exemplo maravilhoso entre nós. Meu pai é uma inspiração. Pai, muito obrigado pela sua vida, sua fé, seu legado. Que o Senhor possa sustentar sempre a vida do nosso pastor. Nós precisamos muito ainda dele, né? Eu preciso dele como pai, mas sei que o reino de Deus precisa dele como homem de Deus. Por isso o Senhor tem dado a ele vida. Querida igreja, que bom estarmos juntos hoje, na quarta semana da nossa conferência profética, Escola de Crentes. Quero parabenizar você que trabalhou hoje, que teve desafios hoje, que foi angustiado hoje, que foi atribulado hoje, e mesmo assim chegou aqui. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua perseverança, pela sua fome, pela sua sede. Amanhã nós teremos um encontro especial com os pastores da ADVIP, lá na ADVIP Campestre, e esse encontro será com os novos membros, com os irmãos que já foram apresentados em adaptação, né? E farão um embarque, e com os irmãos que querem conhecer a igreja para se tornar membro, para serem apresentados na próxima ceia, como membros em adaptação, porque nós temos um período, né? Recebemos e há esse período, e também para aqueles que não têm a pretensão inicial de ser apresentados nesta próxima ceia, mas gostariam de conhecer melhor a estrutura da igreja, o que acreditamos, como temos caminhado. Então, se você está aqui hoje e não é um membro em adaptação, e nem deu ainda o seu nome a um dos pastores da igreja, né, depois de um atendimento, para ser apresentado, mas deseja estar lá amanhã pelas razões que eu disse, você quer conhecer melhor a igreja, não por curiosidade, mas porque você está orando por uma decisão. Eu gostaria que no final do culto você deixasse o seu nome com a pastora Catiúcia, tá bem aqui à frente, porque nós queremos receber você da melhor maneira amanhã. Então por isso nós precisamos ter a lista exata dos irmãos que vão participar desse encontro, desse café amanhã, tá bom? Vamos então ao texto sagrado agora. Como disse a Eleusa hoje, quem é salvo e tem certeza diz amém? Amém. Vamos cantar esse corinho então, irmão Gilvan? Quem estava na live hoje faz assim, só quem estava na live. Quem não estava, a live está salva, tá? Ainda dá tempo de você assistir, porque foi maravilhoso o encontro com a Eleusa hoje. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Amém. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza. Amém. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza bate palma. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza bate o pé. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Quem é salvo e tem certeza sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza faz os três. Eita glória! Diga para esse irmão que está do seu lado aí, totalmente salvo por Jesus. Totalmente, não precisa completar nada. Nada. Abra sua Bíblia agora na Epístola de Tiago,
capítulo de número 2, a partir do versículo 14. Vocês já falaram do jantar de casais, já? Então tá ótimo. Tiago 2, 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A igreja lê agora. Pode seguir. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Porque assim... Vamos mais uma vez. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença em nosso meio. Nós amamos a tua presença e amamos o lugar que habita a tua glória. Por isso te pedimos que o Senhor, por causa da tua palavra, levante um exército poderoso aqui. Fale e não te cales. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Faça isso com vontade. Podem sentar, queridos irmãos. O bloco desta noite tem 2 títulos. O primeiro é: a fé sem obras é morta. E o segundo é: os frutos da fé. Primeiro bloco, a fé sem obras é morta, e o segundo, os frutos da fé. Pode retornar ao versículo 14, onde nós iniciamos. E o texto sagrado começa assim: meus irmãos, qual é o proveito? Há uma indagação, há uma pergunta aqui. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A partir desse momento, o apóstolo Tiago, que propôs a pergunta, inspirado pelo Espírito Santo, também inspirado pelo Espírito Santo, trará as respostas para estas perguntas. Pastor Antônio Gilberto declarou assim: fé sem obras, uma decepção social. Fé sem obras
é uma decepção social. Quando alguém se apresenta como um homem de fé, como uma mulher de fé, mas não tem obras que coadunem com esta fé, nós estamos diante de uma grande decepção. Falar de obras e fé não é um assunto novo ou difícil trazido por Tiago. Fé e obras é o mesmo que fé e amor nesse contexto inicial. Quem lembra do antigo corinho? Fé mais fé. Amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Eis aí uma mensagem teológica profunda. Embora a Bíblia diga que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Então, se a fé não acompanha o amor e não vem aliada ao amor, ela não é uma fé real e logo ela não pode agradar ao Senhor. Vamos conferir Efésios capítulo 6, versículo 23, querida igreja. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Amor com fé. Amor com fé são obras com fé. Amor sem fé são obras sem fé. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor em Cristo Jesus? Mas, porém, todavia, entretanto, a fé que atua pelo... Então, a fé não é um sentimento vago. A fé não é um discurso arrojado. A fé também não é um discurso tradicional. A fé precisa atuar pelo amor. E então Tiago começa a trazer um exemplo para isso. E no exemplo que o apóstolo Tiago traz, nós vamos encontrar lições preciosas. Versículo de número 15, eu gostaria que toda a igreja lesse em uma só voz. 1, 2, 3. Versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você vai perceber que o questionamento do versículo 14 reaparece no versículo 16. Qual é o proveito disso? No versículo 14, não há o exemplo. No versículo 14, há a afirmativa, a proposta. Fé sem obras, pode semelhante fé salvar? Tem proveito para a salvação esta fé? Agora já no versículo de número 16, é posto o desafio prático, é posto um exemplo, porque existem coisas na Bíblia que a gente diz assim, eu não estou entendendo. Então Tiago vai dar um exemplo para que nós possamos entender. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, eu digo, qualquer dentre nós, lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você já pode responder desde já? Nenhum. Qual é o proveito disso? Nenhum. Por gentileza, querida, volte ao versículo 15, porque eu gostaria que a igreja se atentasse para os dois substantivos iniciais. Ser um irmão ou uma irmã. Tiago usa como exemplo um irmão ou uma irmã. Com essa declaração, o apóstolo Tiago
já bate de forma violenta na teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade e prosperidade bíblica são coisas diferentes, tá bom? Por isso que você não tem que ter medo quando alguém perguntar assim, você acredita na teologia da prosperidade? Não, não. Com isso eu não estou dizendo que não acredito na prosperidade bíblica. Eu não acredito na prosperidade que tem como base a confissão positiva. Eu não acredito na teologia da prosperidade que vai afirmar no seu intermeio que se alguém está passando por algum tipo de privação, então tem que requerer, tem que bater no peito, tem que dizer que não aceita, porque ele é um crente, o que esbarra na soberania, num confronto com a soberania divina. Tiago está usando como exemplo, se um mendigo, Tiago está usando como exemplo alguém dentro desse perfil social de abandono, de desamparo, que momentaneamente se apresenta como definitivo. Tiago está utilizando aqui um credo, se um espírita, se um kardecista ou se um católico. Tiago está se utilizando aqui de uma relação social, se um vizinho. Tiago está dizendo aqui se um parente, não, irmão ou irmã. Diga alguém, bem-vindo ao mundo real. Crentes atravessam por necessidades. Não disse isso ao seu irmão? Por favor, diga. Crentes atravessam por necessidades. Ele não está dizendo se um ímpio, se um desviado, se um apóstata. Não, um irmão. 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 Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, Peshitta chama esse alimento cotidiano, interpreta, traduz a partir do aramaico, sustento diário. Se um irmão ou uma irmã tiver dificuldades com o seu sustento diário, a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Você não pode pegar um texto isolado para fazer afirmações. Ainda mais um texto poético, né? Que está longe de expressar dogmas e doutrinas. Eu gosto de interpretar, por minha conta e risco, a linguagem poética do salmista. Fui moço, hoje estou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Bom, justo desamparado não vai ser, porque o Senhor está ali para ampará-lo, mesmo na hora da sua dificuldade. Agora, quando ele diz que o justo não mendiga o pão, é porque eu entendo que mendigar ou não é uma questão de decisão também. Eu não sei se você é capaz de me entender dentro do contexto que eu estou utilizando, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o mendigo escolheu mendigar, ok? Estou falando no contexto do salmista. Fui moço, eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Algumas vezes não mendigar é uma atitude. Você até sente a pressão da necessidade, mas você diz, não vou mendigar. Você me entende? Não vou. Não vou. Mendigar algumas vezes pode ser um ato de acomodação, mas na maioria das vezes é um ato de desespero. Não é verdade? Só que existem pessoas aqui que já passaram por momentos de desespero, mas decidiram fazer outra coisa. E encontraram esse caminho. Quem aqui já recebeu o socorro de Deus? Socorro, gente. Socorro. Socorro. Socorro, socorro. Eu não estou falando comprar um carro novo, eu estou falando socorro. Socorro para não mendigar é uma mãe olhar para a mesa e saber que naquele dia não vai ter alimento. O desespero diz, sai e mendiga. Mas a decisão de fé pode lhe colocar numa outra postura, como já colocou tantas pessoas que nós ouvimos testemunhos. Que decidiram colocar os filhos à roda da mesa, eles decidiram. Eu não vivi esse momento, mas eles viveram testemunho. Colocaram os filhos à roda da mesa e decidiram, vamos orar, porque a bênção vai chegar. E chegou. Tiago cita os dois sexos, sem fazer acepção de pessoas, como ele mesmo ensinou alguns textos atrás. Se um irmão ou uma,
O olhar diferente entre eles deve ser usado para percepção de necessidades. O que um irmão precisa é um pouco diferente do que uma irmã precisa, sim ou não? Do que uma irmã precisa, diferente do que o irmão precisa. Eu estou dizendo em detalhes, mas perceba que Tiago não usa isso para discriminação no atendimento de necessidades básicas. Quando nós acreditamos que homens não devem ser socorridos, quando a primeira fala precipitada é aquele preguiçoso tem que arrumar um emprego, eu não estou aqui para sustentar homens, você está fazendo acepção de pessoas por sexo. O necessitado pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Ou você pensa que homens não passam por momentos em que batem em todas as portas e elas não se abrem. Entre as muitas lições que a vida tem trazido ao meu coração, sobretudo exposta, na posição que eu ocupo e que Deus me deu e que não estou chorando pitangas aqui, porque na vida é ônus e bônus. Então, minha exposição aí é todo dia para ser chamada de bonita ou de mercenária. Depende do ânimo de quem fala. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que nós não sabemos nada sobre a vida das pessoas. Nada. Então, cuidado com esse bocão. Está lá um homem gordo, pode ser um homem gordo, cardiopata, passando por uma insuficiência que não o permite sequer caminhar com tranquilidade da cama até a cozinha. Nós não sabemos nada. Está lá uma mulher nova, 30 anos, tem que levantar, ela pode estar com uma depressão severa, que não a permita fazer isso da forma que você acredita que deveria ser feito. É por isso que depois desse episódio da fé e das obras, daqui a pouquinho o Tiago vai entrar na língua. E você vai perceber que há uma sequência aqui. Uma sequência que nos chama a uma responsabilidade profunda. Religião verdadeira, acepção de pessoas, fé e amor e domínio da língua. E Tiago está falando para a igreja do primeiro século em Jerusalém. Não é uma igreja, ouça, sem base. O judeu tem uma base doutrinária forte a partir da teologia de Moisés. Só que existem certas ruindades que parece que ficam coladas na gente e não querem sair. Você não aprendeu a ser ruim assim na igreja, não. Sua mãe já lutava com você em casa. Quando sua mãe chamava alguém para dividir alguma coisa e você dizia, minha mãe é uma boba. Não, sua mãe já era uma mulher onde o amor se evidenciava e faltava fé em Jesus para a obra ser completada. E na maioria das vezes essa obra é completada maravilhosamente. A bondade das pessoas, a generosidade das pessoas, algumas vezes nos incomoda como se estivesse saindo do nosso bolso. Isso está dentro da gente. E aí o Espírito Santo traz a gente para a escola de crente, para dizer, você quer ser crente mesmo? Então para de falar mal da vida dos outros, pare de fazer acepção de pessoas. E por favor, pare de julgar pela aparência quem é necessitado ou não, porque tem gente que não está deitada porque quer, está deitada porque não tem outra forma de viver no momento. Roupa e alimento podem ser os suprimentos que evitarão os medicamentos. Eu vou repetir. Roupa e alimento podem ser os suprimentos que evitarão os medicamentos. Uma vez que nós temos uma ideia aí de que se não está doente tem que levantar e ir. Não é verdade? Eu entendo. Eu sou uma pessoa que já trabalhei doente. E isso é muito complicado, porque isso cria na gente, sabe, uma casca, um negócio meio estranho.
que quando alguém faz corpo mole, a gente já fica irado. Eu sou uma pessoa que já trabalhei doente. Mas hoje que eu vou dizer, eu sou uma pessoa que a doença já impediu de trabalhar. Então eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado de ir pingando de febre. E conheço o lado de não estar com uma gota de febre. Mas estar com um bloqueio emocional. E alguém me dizer, é impossível que você esteja jogando essas oportunidades fora. E eu saber que era impossível a mim. Quando nós olhamos para um irmão de forma cuidadosa, mesmo quando ele não seja um doente aos nossos olhos, e algumas vezes nem o é mesmo, nós podemos evitar que ele se torne. Alimentar uma família, vestir uma família, pode ser evitar doenças emocionais e físicas para esta família. Algumas pessoas estão doentes ou ficarão doentes por desnutrição, por comer de forma inadequada. E a gente aprende tanta coisa enquanto a gente vive. Quem está vivendo aqui? Morreram não, né? A gente aprende tanta coisa enquanto a gente vive. Missionária Cleide, quando eu e meu esposo nos casamos, 1 ano depois o Eliomar ficou diabético. Ou descobriu diabetes. O Eliomar ficou muito mal, ficou magro, ficou mal demais. Né? Não que ser magro seja ruim, mas ele abateu assim, né, de forma horrorosa. Aí as pessoas que nos encontravam diziam assim, tem que mudar a alimentação. Diabético tem que mudar a alimentação? Tem que comer legumes. Eles puxavam até o S, legumes. Verduras. Vou cantar um corinho para você. Sobra algum dinheiro para o crente, ele diz, Jesus é bom. Quando está faltando tudo, ele diz, é provação. Vai lutando, vai vencendo. Passa frio, passa calor, ele diz, glórias a Deus. Na alegria ou na aflição, ele diz, Jesus é bom. É valente, é fiel. Pergunte para essa pessoa linda que Jesus colocou do seu lado, meu irmão, você precisa de mim? Hoje a glicose do Eliomar foi lá em cima, eu suponho, porque ele conseguiu perder o Libre, que tem que sair daqui para comprar. O Eliomar misturou carne, beterraba, maionese, arroz, feijão, banana e um pastelzinho. Vocês já sabem onde nós almoçamos, né? Onde tem tudo isso junto. Um churrasco. Hoje, alguém poderia dizer assim, pastor, o senhor tem que comer legumes, verduras. Mas num tempo, aonde quando a coisa apertava, aquele ali tinha que alimentar 6, com mais um agregado 7. Eu posso falar? É um idiota quem faz uma colocação dessa. E por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente não ser esse idiota, sabe? Para a gente não olhar para aquela mãe que está com a criança com uma roupinha que não atende o frio e começar a falar assim, essa criança. Quando Eliomar entra no carro dos outros que são próximos a gente, os outros que são próximos a gente é Silvio e Lucas. E ele começa a botar defeito no carro. Aí ele fala assim, Silvio, tem que ver isso aqui. Lucas, tem que ver isso aqui. Silvio, né? É porque é muito próximo, é tio de um e quase sogro do outro. Silvio, Lucas, entendeu? Ele briga com os meninos.
Mas é normal isso, gente. É coisa de família, coisa... Mas aí eu falo para ele assim, amor, você lembra? Tá lá a Creuza sentada. Quando o seu cunhado entrava no seu Vandir, de saudosa memória, na glória. Vandir chegava e dizia, Mazinho, tem que trocar esse pneu. Mazinho, tem que ver essa caixa de marcha. Aí eu pergunto, por que ele não fazia? Pela mesma razão que algumas coisas vocês não fazem. Então nós precisamos ser discretos nas nossas perguntas e oferecer soluções ao invés de apontamentos em situações que parecem fáceis para a gente, no lugar que a gente está ocupando agora. Mas se você puxar o histórico da sua vida, você como eu já atravessou situações desafiadoras e você sabe por que algumas vezes as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. A senhora gosta muito dessa blusa, irmã? Está sempre com ela. Estou levantando uma hipótese aqui. Mas acredite, tem gente com essa capacidade. Versículo 16, vamos ler todos juntos. Não bastasse as perguntas sem nexo, ainda surgem os direcionamentos que eu chamo de consolo cruel. 1, 2, 3. E qualquer dentre vós lhes disser, ide, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Meu Deus. Existem dias que as pessoas precisam de conselho, e existem dias que elas precisam de comida. Existem dias que as pessoas precisam de conselho, existem dias que elas precisam de roupa. Existem dias que as pessoas precisam de lugar que tem vaga para trabalho. Tem dias que elas precisam de dinheiro da passagem para chegar nesses lugares. Põe a tua cabeça de crente para funcionar. Briga com alguém aí e fala para ele, coloca a sua cabeça de crente para funcionar. Coloca a sua cabeça de crente para funcionar. Nós vamos voltar agora ao versículo de número 15. E vamos ler a primeira parte até a palavra irmã. Vamos lá? 1, 2, 3. Se é um irmão ou uma irmã. No 3 vocês. 1, 2, 3. Se é um irmão ou uma irmã. Irmãos podem viver dias assim. Até aqui? Aí eu escrevi para eu não esquecer. Mas também podem ter o dia interrompido com tal experiência reduzida a horas. Mas também, em alguns casos, aumentada por semanas pela nossa ação ou indiferença. Entenderam? Querem que eu repita? Irmãos podem viver dias assim, necessidade, turbulência, falta, mas também podem ter o dia interrompido com tal experiências que vai ser reduzida a horas sem ter, horas naquela aflição. Outras vezes, em outros casos, pode também ter essa questão aumentada até por semanas. Depende da nossa ação ou da nossa indiferença. Querem uma palavra de fé? Posso entregar uma palavra de fé? Deus vai te habilitar para tirar alguém do vento esse mês. Vocês não entenderam o que eu disse, não.
Deus vai te dar condições de tirar alguém do vento esse mês. Alguém vai dizer: o vento cessou e essa bênção vai sair da tua mão, porque Deus vai te dar condições para isso. É esta prosperidade que nós cremos. Coloca para mim o Salmo 122, preciosa. Olha a prosperidade de Davi. Olha a prosperidade de Davi. Olha a prosperidade de Davi. Salmo 122, a prosperidade de Davi. Alegrei-me quando me disseram: sigam, pararam. Sigam Jerusalém. Sigam para onde? Lá estão orai. Vamos repetir isso porque Davi está dando uma chave, ok? 1, 2, 3. Orai pela paz. No versículo seguinte, ele diz que tipo de prosperidade ele quer. Ele ora imediatamente por Jerusalém. Vamos lá, a oração de Davi é o verso 7. 1, 2, 3. É como se Davi dissesse para Deus: orei. Orei. Vamos ler de novo e depois dizer assim: Deus, orei, ok? Deus, orei. Vamos lá, 1, 2, 3. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Deus, orei. Deus. Orei. Agora o 8, Davi está dizendo por que ele orou. Porque ele queria prosperar sozinho, porque ele não tinha mais onde colocar e agora ia fazer um buraco na sala para esconder. Não, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Diga, por amor da casa do Senhor nosso Deus. Volte por gentileza, preciosa, no anterior, porque nós vamos ler os dois agora para a igreja entender qual prosperidade que a gente quer viver. 1, 2, 3. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço. Haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Diga bem alto: família, amigos e igreja. Se a prosperidade que você quer é só para você, você quer enriquecer. Essa é a ganância torpe. O que Deus quer fazer na nossa vida é nos prosperar. Prosperidade atinge a família, prosperidade atinge os amigos, prosperidade atinge a igreja. Prosperidade é isso. Prosperidade é isso. Se você tem um amigo e você não dá R$1 a ele, nem ele te tem, nem você o tem. Dentro da sua necessidade. É óbvio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dentro da necessidade. Se você tem um irmão, mas você esconde teu biscoito recheado debaixo da cama para ele não comer, você não sabe o que é prosperidade e vocês estão num caminho difícil para o futuro, porque esse caminho vai chegar no futuro. Esse caminho vai dar no futuro. Se você prospera, mas a sua igreja não prospera por seu intermédio, você não está prosperando, você está enriquecendo. E há uma diferença entre enriquecer e prosperar. A sua prosperidade vai tocar a sua família. A sua prosperidade vai tocar seus amigos. E a sua prosperidade vai tocar sua igreja. Eu vou repetir. Sua prosperidade vai tocar sua família. Sua prosperidade vai tocar seus amigos. E sua prosperidade vai tocar sua igreja. Quem está comigo, diga aleluia. Versículo 17, então diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Tiago está dizendo, esse tipo de fé é ilusão, é miragem espiritual, disse o pastor Antônio Gilberto. Miragem espiritual.
é fé fantasma. Não existe. Eu penso que tem, você pensa que tem, mas nós não temos. Deus está dizendo, isso aí não é nada. Você está emocionado, você não tem fé. Se você tiver fé, a obra acompanha. Se você tiver fé, o amor acompanha. Mas alguém dirá, tu tens fé. Isso me doeu, esse texto, sabe? E eu fiz uma anotação aqui que eu quero compartilhar com a Devip, porque essa escola, irmãos, tem propósito, tá bom? A gente quer viver isso aqui. Então, não estou falando um monte de utopia, de coisa que não vai acontecer, que é inalcançável, que é inatingível. Né? Não. Precisamos ser uma igreja bíblica e uma igreja saudável. Não é perfeita. A igreja local, a igreja congregacional, ela não é perfeita. Mas ela precisa ser bíblica e saudável. E é isso que nós estamos buscando. Não estamos aqui para ler, ouvir, para as pessoas admirarem pelo Brasil, né? a escola de crentes. Estou assistindo, estou ouvindo minha vida sendo transformada, e a gente aqui só com essa carinha de, que legal. Não, nós queremos viver esse padrão. Por isso que esse texto me tocou muito. Olha o que ele diz. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Aí eu fiz uma anotação. Até quando estaremos divididos em 2 blocos? Os da fé e os da obra. Você viu aquele irmão tremendo na fé? Sem obra? Eu sei que é paradoxal, até porque a gente está dizendo que não dá para ser. Mas você sabe que tem gente que banca isso. E você já viu alguém que até tem várias obras, mas é tudo fruto de uma inquietação social, uma questão filosófica ou política? Para você entender esse dualismo, né? Eu vou dizer, por exemplo, de crentes fiéis nos dízimos na oferta e crentes fiéis na oração. Por que tem que ser dividido? Por que tem que ser dividido os que amam a Bíblia e os que amam o fogo do Espírito Santo? Aliás, não é porque tem que ser dividido, é como é possível desassociar uma coisa da outra. É tudo tão sem lógica. Vocês já viram aqueles quadrinhos? Coloque os seus pregadores preferidos no quadrinho. Já viram isso? De vez em quando alguém me marca num quadrinho daquele. Eu não me lembro de ter repostado. Eu acho que repostei, se eu não me engano, 1 ou 2 vezes. E uma das razões de eu não repostar, primeiro que não dá para repostar tudo que a gente tinha marcado quando a gente trabalha com digital, que é o meu caso. Em segundo lugar, é porque as pessoas que aparecem ali junto comigo no quadrinho, eu penso assim, ou esse irmão não está entendendo o que eu estou falando, ou não está entendendo o que esse irmão está falando. De coração, não tem como, entendeu? Alguma coisa não está batendo, porque eu creio que crente ora em línguas estranhas e é edificado. O irmão crê que essas línguas são confusão mental. Então, ou está ouvindo o que ele está dizendo e não está entendendo, ou está ouvindo o que eu estou dizendo e não está entendendo. Então, nós vivemos num mundo onde há tantas esferas opostas. E dentro da igreja local, isso também se repete de uma maneira que não deveria se repetir. Eu escrevi aqui, e vou ler exatamente para os irmãos, só li a primeira parte, até quando estaremos divididos em 2 blocos, da fé e o das obras. Porque igrejas vibrantes em louvor podem ser apáticas nas obras de caridade. Será que não dá para a gente juntar isso tudo? Será que não dá para a gente fazer um encontro aqui de profetas e mestres? Será que nós não podemos colocar no mesmo corpo espiritual joelhos que oram e mãos que doam? E será que nós, como indivíduos, também não podemos ser essas pessoas completas? O Espírito Santo quer fazer de nós pessoas completas.
Nós temos discursos, sabe? Deus me chamou para isso. Deus me chamou para aquilo. Para começar, Deus te chamou para ser salvo. Deus te chamou para ser crente. Deus te chamou para ser luz do mundo. Deus te chamou para ser sal da terra. Então, tudo que coopera com isso deve ser encontrado em você. Versículo de número 19, da onde nasceu a inquietação de algumas pessoas e o desejo de se desfazerem da nomenclatura de crentes. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Tiago não está chamando os demônios de crentes. Diga bem alto, os demônios não são crentes. Ok? Tiago também não está chamando os crentes de demônios. Não. Tiago está dizendo que crer na existência de Deus é uma crença natural, não é uma fé bíblica. O diabo crê, os demônios creem, e um monte de gente crê. Você vai perguntar para uma pessoa que está em ato de perversidade, tirando a vida de pessoas, e vai perguntar, você crê que Deus existe? E ele responde o quê? Sim. Ele é crente? Não. Inclusive, parem de repetir essa bobagem por aí. Tem gente falando com orgulho do que está acontecendo no Rio de Janeiro, não tem orgulho nenhum nisso. Tem orgulho nenhum nisso. Vocês estão brincando com coisa seríssima. Tá? As comunidades no Rio de Janeiro precisam da pregação do Evangelho. E da Igreja do Senhor Jesus, que atua no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, há muitos e muitos anos. Nós não precisamos, através do uso da violência, forçar quem quer que seja a reconhecer Jesus. Porque se hoje nós usarmos de violência para isso, outras religiões, quando no poder, poderão fazer a mesma coisa. O caminho não é esse. O caminho é a pregação do Evangelho. E o amor. E o amor. E o amor. Então, cuidado para você não caracterizar como crente quem sabe que Deus existe. Agora, também não pense que você não pode usar a expressão crente porque você é crente. Você é crente porque crê com uma fé bíblica. Diga bem alto, eu sou crente porque eu creio com uma fé bíblica. Diga assim, a fé bíblica é operante para o louvor da glória de Deus. Olhe para mim, você não diz eu sou crente apenas, você vive como um. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Foi. Foi? Foi. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Tanto que a Bíblia não diz unicamente sobre as obras, mas diz que Abraão foi justificado pela fé. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Não tem como ficar confuso. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que a salvação é pela fé. E daí? Quem está dizendo que não é? O que Tiago está dizendo é, bora, vamos fazer essa fé prática e viva. Não é obra de exibição, é obra de fé. A Bíblia, na tradução Peshitta, diz assim, tu vês que sua fé foi respaldada por sua obra, e mediante essa ação foi aperfeiçoada a sua fé. Na tradução do aramaico para o português, o texto sagrado está dizendo que a fé de Abraão foi uma fé respaldada, e que a obra dele foi aperfeiçoada porque ele tinha fé. Então nós estamos dizendo esta noite que fé e obra caminham juntos. Agora o versículo 23 é lindo demais. Só os homens vão ler isso, porque isso combina com os homens da igreja. Tá bom? 1, 2, 3.
Gente linda. Vocês sabem em que lugar da história de Abraão a gente encontra Deus chamando Abraão de vem cá, meu amigo? Preste atenção. Não é pegadinha, tá? Pegadinha quem gostava de fazer era meu avô. Se Jesus voltar, quem vai ficar feliz? Aí as irmãzinhas desligadas. Aí ele, eu vou subir feliz. Aonde na história de Abraão, Deus disse para Abraão assim, vem cá, meu amigo. A pastora Celi disse algo aqui um dia pregando. Um dos dias que ela foi forçada a pregar, para quem não sabe, é sempre uma grande luta. Cadê ela? E ela disse uma palavra, a pastora Celi é uma mulher usadíssima por Deus na palavra. E ela disse algo assim, que uma das ações do diabo nos últimos dias é esvaziar o sentido das palavras. Vou repetir. Uma das ações do diabo nos últimos dias é esvaziar o sentido das palavras. Amigo agora é amigo de Facebook. Amigo agora é aquela pessoa que está oferecendo um produto para você. Ô amigo, quantas vezes é isso aí? Não podemos deixar as palavras se esvaziarem. Esses dias eu tentando explicar para o Leomar sobre uma amiga, eu disse assim, não, Leomar, aquela minha amiga, ela na verdade não é amiga, ela é uma colega candidata amiga. O que eu quis dizer para ele é, nós estamos nos conhecendo. Eu não posso dizer que é uma amiga. Às vezes a gente usa essa palavra no trato. Até porque a mudança social traz isso. Como isso é uma coisa que está se convencionando. Esses dias uma pessoa perguntou assim, você é amiga da fulana? Eu falei, bom, depende. Nunca fui na casa dela. Agora, se você está me perguntando se ela é uma pessoa querida, se ela é uma pessoa amada, se ela é. Aliás, me desculpe, eu respondi o contrário. Já comi na casa dela. Agora, a gente não se fala sempre. Agora, se você está perguntando, se é uma pessoa... Isso, não, é porque ela perdeu o bebê, eu queria te falar. Eu falei, muito importante. Isso é gravíssimo. Preciso abraçá-la hoje, preciso. Entende? Aí Deus fala para Abraão, em que momento do Gênesis? Amigo! Você precisa aprender a cavar o seu relacionamento espiritual e íntimo com o teu pai, sem a necessidade de receber qualquer privilégio público, por ser amigo do teu pai. Marca na sua Bíblia onde Abraão aparece como amigo. Isaías 41, versículo 8. Olha, quando Deus disse que Abraão era amigo dele, Abraão não estava mais aqui para ouvir. Existem coisas entre nós e Deus que o futuro vai revelar às pessoas. Apenas continue cavando. Eu vou repetir isso porque está queimando aqui no meu peito. Existem coisas sobre o nosso relacionamento com Deus que só o futuro revelará. Apenas continue cavando. Isaías 41, versículo 8. Quantos podem ler em alto e bom som? 1, 2, 3. Mas tu, ó Israel, tu, meu amigo, eu tenho uma palavra de fé para esta igreja. Se Jesus Cristo não vier nos buscar nos próximos anos, e então Ele nos chamar para a eternidade, haverá momentos na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, que Deus, quando for falar com eles, vai dizer assim, ô fulano, eu vim aqui para a gente tratar um assunto, porque teu pai era meu amigo, porque tua mãe era minha amiga. Aonde estão os pais aqui esta noite para levantar a mão? Eu estou te entregando uma palavra. Os teus filhos não serão abandonados
preocupados pelo Deus da tua vida. Tem pai e mãe preocupado. Se eu não puder deixar uma casa para o meu filho, se eu não puder deixar um dinheiro guardado para o meu filho, deixe tua amizade com Deus guardada para o teu filho, porque vai chegar um dia em que o Senhor vai te levar, teu filho vai ficar, mas o Senhor vai dizer para ele: vim aqui para falar contigo, porque tu é filha da minha amiga, tu é filho do meu amigo. Herebias tukenaio jebinácia, remanto de calaio, oh glória, oh glória, oh glória. Irmão Gilvan, me ajuda com aquele refrão: o Senhor conhece os que são seus. Não adianta fazer teatro porque não cola. Agora, se é de verdade, vai dormir tranquilo. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Caixinho, acha pra mim, filhinha, o texto que diz assim, olha. Só um minuto. O Senhor quebrou as minhas ataduras. Vou passar uma senha para vocês aqui, hein? Vou passar uma senha. Primeiro eu falei quem eram os pais aqui. Não perguntei? Agora vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem, na eternidade ou na terra, pai e mãe, ou pai ou mãe crente? Faz assim. Abaixa a mão. Caixinho, se não encontrar assim, você coloca assim, ó: sou filho da tua serva. Estou te dando uma senha. Pelo menos umas 10 vezes no mês eu oro essa palavra, reivindicando a fidelidade do meu pai e da minha mãe, quando eu falo com Deus. Irmão Fábio, seus filhos vão poder orar assim. Irmã Cleide, manda esse texto para o seu filho em Manaus, para o seu filho orar assim. Ó Senhor, eu falo para Deus, eu sou tua serva, sou filha do teu servo, tá ali. Sou filha da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Relebe astekionai. Cadê os filhos dos crentes para ler isso bem alto agora? Bem alto, bem alto. Vamos lá. 1, 2, 3. Ó Senhor. Versículo 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Tem mãe crente, ora, sou filho da tua serva. Tem pai crente, ora, sou filho do teu servo. Já está na eternidade, não tem problema, sou filho da tua serva e sou filho do teu servo. Não teve pais crentes, agora você é o crente. Ande como crente, viva como crente, para o teu filho ter essa legalidade. Estou aqui, sou filho de uma fofoqueira que tem roupa de crente, cara de crente e língua de ímpio. Não, aí não funciona. Sou filho de um demagogo
Sabe o que é demagogo? Quem está com o celular aí? Marcos? Pastor Marcos Mendonça, procura para mim aí, demagogo, para eu ler para a igreja. Tá assim, ó. Demagogo. Ou quem achar, quem conseguir, não é difícil. É porque eu não quero só explicar, eu quero ler como está aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó. Demagogo é um líder que ganha popularidade explorando emoções, preconceitos e ignorância para despertar o povo comum contra algum inimigo, provocando as paixões da multidão e interrompendo as deliberações fundamentais. Demagogo é isso. É alguém que, ao ganhar popularidade ou para ganhar, explora emoções, preconceitos, usa da ignorância das pessoas para se dar bem. Sinônimo de demagogia é um termo que fala de manipulação para conseguir poder político. É abuso da democracia. Deixa eu parar por aqui para o meu canal não cair. Tome aqui. Muito obrigada. Tem uma classe, né, mundial que domina bem essa arte, com raras exceções, infelizmente, raras. Tem, mas são raras. Agora o pior é um demagogo no púlpito. Senhor, meu pai foi um demagogo. Senhor, eu sou teu servo, filho do teu servo, filho da tua serva. Olha para esse crente lindo que está do seu lado, vitaminado, porque se ele fosse feio, ele já tinha feito uma cara feia para mim, sumido daqui. Olha para ele e diga a ele: nós vamos viver com dignidade. Ó, diga para ele: nós vamos viver à altura da nossa vocação, salvos, crentes em Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus de Nazaré? Verificais, verso 24, que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada, e agora ele vai dar exemplo, por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Tiago aponta para as obras de Raabe, enquanto a epístola aos Hebreus aponta para fé. Hebreus diz pela fé, Tiago diz pelas obras. Por que a gente tem que ter essas duas questões aqui bem próximas, para a gente entender que não tem nenhum tipo de contradição nisso? A fé se expressa pelas obras. Então Tiago termina, eu quero que você tenha muita atenção nesse momento. Porque assim, como corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago usa uma didática muito interessante, que é trazer uma questão e depois de um tempo voltar a essa mesma questão. O que Tiago está dizendo aqui, ele já começou a dizer, ele já ensaiou no capítulo 1, no versículo 24. Coloca para a gente, Preciosa, capítulo 1, versículo 24. Não. Eu quero, quando ele diz assim, eu devo ter anotado errado, a religião pura é. Verifica aí. Muito obrigado. 27. Já vou corrigir aqui agora, né? Para quando eu reutilizar esse estudo, eu não repetir o erro. Todas as vezes que você detectar um erro na sua vida, corrija imediatamente. Não tem por que esperar para depois. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ele faz essa declaração e depois ele discorre sobre o que está dizendo. A Bíblia tem uma linguagem progressiva, não progressista.
E o próprio texto de Tiago vai mostrar isso. Porque o que de início a gente não está entendendo perfeitamente. Ué, então ser crente é só isso? Deixa o outro para mim. Ser crente é só isso? Não. Tanto que Tiago evolui. Por isso que você não pode pegar um texto sem contexto. Como alguém já disse, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então você pega esse texto e leia o todo. No todo de Tiago, você vai perceber que o Tiago agora evoluiu para nos dizer que, na verdade, ele não está dizendo que religião é só isso. Mas ele está dizendo que uma religião verdadeira se expressa assim. Fé e obras, fé e amor. Eu gostaria que todos agora redobrassem a atenção, estou no ponto final, porque existem expressões que a gente ouve, mas que a gente não sabe o que é. E eu quero explicar a vocês, porque nós estamos no culto da palavra, na terça da unção pela palavra, estamos na escola de crentes, que é uma análise bíblica do livro, não é? Da epístola do apóstolo Tiago, versículo por versículo. Então, você quiser estar com a gente presencial, na próxima terça-feira, aqui, às 19 horas, é um culto aberto, só você chegar e participar. Alguém que já ouviu falar sobre teologia da libertação? Alguém já ouviu teologia da libertação? Poucas pessoas ouviram, talvez vocês não tenham prestado atenção, mas é uma coisa que está muito pulsante, especialmente quando a gente fala de questões políticas. Preste atenção. Obrigada, Bela. Lá atrás, no início, quando jovem, eu pensava que teologia da libertação era a teologia do meu pai. 1, 2, 3, sai! Eu pensava que era isso. Então, se alguém me perguntasse assim, irmã, você é adepta da teologia da libertação? Eu ia dizer, desde criancinha. Só que teologia da libertação não é isso, tá? Teologia da libertação é algo tão desafiador e herético que, se nós não tivermos cuidado, nós acabamos nos afastando demais das questões relacionadas às obras, com medo de estar dentro da visão da teologia da libertação, ok? E isso não é a saída. A saída é a gente entender aonde essa teologia erra e ficarmos com a teologia bíblica, que trabalha pontos da teologia da libertação, mas sem o viés final que desclassifica esse tipo de teologia. Até aqui, quem está comigo, diga aleluia. Se alguém disser para você, por exemplo, que toda pessoa crente tem que ser rica, você vai dizer, não, isso não é uma verdade. Mas se alguém lhe disser que Deus enriquece pessoas, que Deus cuida, que Deus provê, que Deus presenteia, que Abraão foi rico, você vai ter que aceitar que isso é uma verdade, porque é. Só que quando nós detectamos essas heresias, quando nós detectamos essas questões, o que acontece com a gente? A gente fica tão desesperado que a gente quer jogar tudo fora. Só que o apóstolo Paulo já ensinou que nós precisamos examinar tudo e reter o bem. Por que eu estou falando? Estou falando tudo isso para falar, por exemplo, de Maria. Eu tenho lutado com alunas, com mulheres que eu ministro, para fazer as pazes com a irmã Maria. Porque estava todo mundo, né, assustado, com medo da mariolatria. Nós esquecemos que o Espírito prometeu a Maria que ela seria chamada bem-aventurada. Eu respondo sem nenhuma dúvida quando alguém me pergunta qual personagem bíblico mais você admira? Maria. Se você pudesse ter escolhido ser alguém, eu não sei se eu ia ter aquela força toda, né? Mas você imagina amamentar Jesus. Maria sabe qual foi a primeira palavra que Jesus aprendeu a falar. Só que outra questão que a gente ficou com muito receio: culto aos mortos, consulta aos mortos, que realmente é condenável. Mas na história bíblica, a valorização dos vultos, falar das pessoas, do seu legado, é uma coisa pulsante. E algumas vezes nós não conseguimos entender, entramos em desespero, porque temos medo de cair na heresia, cair no pecado.
Há um segmento religioso dentro do cristianismo, por exemplo, que eles costumam fazer um culto póstumo, não estou falando da missa de 7º dia, tá? Mas um culto póstumo para receber, abrigar, consolar a família enlutada. Na minha opinião, isso é lindo. A família enlutada, reunida dias depois, para ser cuidada pela comunidade de fé, receber uma palavra. Mas se a gente falar isso numa Assembleia de Deus, dependendo de para quem, com quem, já vai dar um teio na gente. Sai dele! Já pensa que a gente vai chamar o morto, colocar a foto do morto. E na verdade, ainda que a gente pusesse a foto, se a gente não está orando a ele, ou se dobrando diante dele, nós estamos dizendo assim, essa pessoa esteve entre nós, é digna de ser referendada, de ser falada sobre ela, e nós estamos aqui com a família para orar por esta família. Só que quando a gente não entende bem alguma coisa, por medo, a gente se desespera. E não é esse o melhor caminho. A Bíblia diz que devemos fugir da aparência do... Então, ao invés da gente ter medo de repetir os erros que algumas pessoas repetiram, a gente deve ter mais cuidado com os erros que nós mesmos somos propensos a praticar. Porque esses são os mais perigosos. Eu estou certa de que numa igreja saudável, dificilmente alguém aqui vai ser tentado a orar pelos mortos ou a falar com os mortos. Mas numa igreja saudável, pode ter alguém deixando um irmão, deixando uma irmã por causa da herança desse morto ou dessa morta. Numa igreja saudável, dificilmente, eu acredito, nós vamos ter uma situação aqui em que alguém se dobre diante de Maria ou coisa do tipo, dentro de uma igreja evangélica, uma igreja reformada, uma igreja pentecostal. Isso não vai acontecer. Mas algumas vezes nós podemos passar a desonrar pessoas com medo da idolatria. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então agora eu vou à teologia da libertação. Olha o que a teologia da libertação diz sobre esta área. Os adeptos desse ensino caviloso, que sofreu um declínio nos anos 90, no século passado, já não era grande coisa, declinou, afirmavam que quando o homem tem habitação garantida, emprego digno, alimentação farta, educação e saúde assegurados, ele melhora a si mesmo e o seu ambiente. Chega-se a Deus e pratica o real cristianismo. Então a teologia da libertação diz, se você pegar uma pessoa e der comida, bebida, educação, saúde, habitação, ele melhora, o ambiente melhora e ele sozinho reconhece a pessoa de Deus. Isso é mentira. A teologia da libertação reina em alguns segmentos católicos. A teologia da libertação é aliada da visão esquerdista no Brasil. A teologia da libertação está tomando mentes de pastores liberais e sutilmente vem sendo pregada em nossos púlpitos. Religião é barriga cheia. Não, barriga cheia é outra coisa. Fé é eu ter aonde dormir. Não, fé é inclusive, nos dias em que você não teve aonde dormir, você não a negou. Quer ajudar uma pessoa, salvar uma pessoa de casa, comida, educação? Gente, eu não estou fazendo um discurso político aqui. Quer salvar uma pessoa? Apresente Jesus de Nazaré a ela. E diante do que Tiago disse, não se distraiam agora. Além disso, não diga para ela. Se compadeça da necessidade. Ajude. Socorra. Assistencialismo não é salvação. Cesta básica não é salvação. Todas essas coisas precisam ser vistas com cuidado. Mas sem Jesus, o destino final será horroroso. Coloca para mim Jeremias 13, 23, que é uma resposta à teologia da libertação. Em parábola. Posso ler?
Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Estou perguntando para a igreja. Posso perguntar? O profeta Jeremias perguntou e eu vou perguntar para a Devip. Pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Eu vou perguntar para você. Poderia um homem com comida, bebida e fartura se salvar sem Jesus? Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Vamos abençoar pessoas, cuidar de pessoas, amar pessoas. E o maior gesto de amor é apresentar Jesus a elas. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Apresente Jesus ao mundo. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. São 21h09. Apresente Jesus ao mundo. E peço o Espírito Santo para derramar esta noite o amor dele no seu coração. Eu compartilhei com vocês uma oração que eu faço, que é um salmo da Bíblia. Sou filha do teu servo, sou filho da tua serva. E agora eu quero compartilhar com você um texto muito importante para os dias que nós estamos vivendo, dias de endurecimento. Dias em que a misericórdia está diminuindo, o amor está diminuindo. Procura pra gente, Caixinho, não cansemos de fazer o bem. Quem aqui, em algum momento da sua curta vida, se sentiu cansado em relação a alguém ou a alguma pessoa sobre o bem? Você sabia que tem momentos na nossa vida que parece que toda a força conspira para a gente ficar mal? Não é ficar mal de, ai, tô mal, se tornar uma pessoa má. Você sabia que existem períodos na nossa vida que um monte de coisa acontece para a gente trocar a avareza pela generosidade? Ou melhor, a generosidade pela avareza. Nós estamos numa luta contra a nossa carne. E tem épocas da vida que as coisas vêm de um jeito que quem a gente mais ajuda decepciona. Que a gente reparte o que tem e a pessoa faz pouco caso do que recebeu. E aí a gente diz, chega. O Espírito me faz entender que tem crentes aqui que já falaram isso consigo e com a família. Eu não faço mais. Se depender de mim, não vai ter mais. Eu não faço mais. Você está vivendo um endurecimento de serviço. E você precisa lutar contra isso. Eu tenho uma notícia para você. Por causa do poder da palavra, você vai ter que voltar atrás do que você disse. Você vai continuar fazendo bem. E tem outra, se você acredita em semeadura, a Bíblia diz que a seu tempo nós vamos ceifar isso. Só que a Bíblia diz quem vai ceifar. Quem? Quem não desfalecer. Então, se você desiste do fruto do Espírito, que é a bondade, se você desiste da benignidade, se você desiste da misericórdia, o mal venceu e triunfou sobre você. Mas se você continua, se prepare, você vai ceifar.
Eu quero entregar uma palavra de fé para a igreja. Quem quer receber? Quem quer receber? Mesmo que você não colha aonde você plantou, esse fruto vai aparecer em algum lugar da tua história, em algum momento da tua história. Coloque a mão sobre o seu peito e ore por você agora. Só por você. Podem cantar. Só por você. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Eu vou chamar aqui a obreira Daniela Ambrósio. O Senhor, Ele iluminou meu entendimento. Em 5 minutos eu devolvo a palavra. Para que a Daniela orasse representando todos nós. A Daniela está aqui em qual posição? Uma pessoa. Quem é a Daniela? Uma pessoa. Como nós. Que sofre a pressão para dizer: não vou fazer mais. Mas quando a Daniela estiver confessando isso ao Senhor, estiver pedindo ao Senhor para renovar esse amor que caminha com a fé verdadeira, toda a igreja que estiver no mesmo espírito vai receber a resposta também. Fecha os teus olhos. Você que está pelo YouTube, se você não pode fechar os olhos, não feche, mas se puder, feche. Coloca a mão sobre a tela, dobra o teu joelho. É momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, ó Deus, reunidos nessa noite como igreja, como filhos, ó Pai, que está diante do Senhor, ó Pai, para aprender, ó Deus, para sermos ensinados pelo Senhor. Ó Deus, que todo espírito de acusação, ó Deus, que vem na nossa mente nessa hora, Deus, seja repreendido no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos repreende, mas o Senhor não nos acusa, Pai. E nessa hora, meu Deus, diante dessa palavra, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos rendermos ao Senhor, a quebrantarmos diante do Teu Espírito, a não endurecer diante da Tua voz, a não pagar o mal com o mal, a não, Senhor, devolver na mesma moeda aquele que nos afronta, aquele que nos, Senhor, nos fere. Ó Deus, como eu falava no meu lugar nessa noite, ensina-nos a ver como o Senhor. Ensina-nos a ter compaixão como o Senhor Jesus.
ver o sofrido, quero ver o necessitado. Ó Deus, não esticava o dedo, mas se compadecia. E era a compaixão, ó Deus, que o movia a levantar o caído, a restaurar, ó Deus, o quebrantado, a ressuscitar aquele que estava morto, meu Deus. Ó Deus, nós queremos ser como Jesus, nós queremos nos compadecer, ó Pai, do necessitado, nós queremos nos compadecer dos nossos irmãos, ó Pai. Nós não queremos esticar o dedo, como tua serva falou aqui nessa noite, julgando, porque muitas das vezes, meu Pai, nós nos colocamos, ó Deus, no papel de juiz, no papel, ó Deus, de julgador, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, meu Deus, nós queremos nos arrepender nessa noite, ó Deus, pelas vezes que nós julgamos, pelas vezes que nós retemos do bem, pelas vezes que nós nos despedimos dos nossos irmãos, ó Pai, sem prestar a eles uma assistência. Ó Deus, nos perdoa como igreja nessa noite, perdoa o nosso egoísmo, perdoa a nossa indiferença, perdoa, ó Deus, as nossas luxúrias, as nossas vaidades, que quantas das vezes, ó Pai, nós comprometemos tanto aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, que nós nem temos condições de ajudar o próximo, mas que nessa noite, Espírito Santo, haja em nós um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira mudança, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, como comunidade de fé, Senhor. Ó Deus, que as portas de trás sejam fechadas, que o perdido venha, que o quebrantado venha, que o doente venha, Senhor, e encontre aqui nesse lugar, ó Pai, braços que estendam para acolher, mãos que se estendam para ajudar, mãos que se estendam para levantar, ó Deus. Senhor, nós oramos nessa noite, nós nos rendemos ao Senhor. Senhor, como Maria, meu Deus, que mesmo sem entender na totalidade aquilo que o Senhor estava propondo a ela, disse: Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade, ó Deus, na minha vida. E assim como igreja nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Usa os nossos recursos, usa as nossas vidas, ó Pai, usa o nosso carro, usa a nossa casa, usa os nossos bens, usa os nossos dons, os nossos talentos, ó Pai, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro, ó Deus, te agradecendo o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Não posso viver longe do teu amor. Se você puder, abrace uma, duas, três pessoas e diga a elas: receba o amor de Deus esta noite.